Amém. Graças a Deus, né? Como é bom receber a oração e como é bom também orar pelos nossos irmãos. Nós temos que terminar a lei da transparência, então nós vamos terminar e depois nós vamos falar sobre a lei do benefício mútuo. Poder da verdade dentro da lei da transparência. Esse poder da verdade, ele tem alguns objetivos, né? E aí estão pelo menos 6 desses objetivos que o poder da verdade tem. A verdade, nós sabemos que ela tem poder por si mesma. A verdade, ela tem poder por si mesma, né? Porque Jesus Cristo disse que a verdade liberta, né? Ele disse que a verdade liberta. E ele disse que ele é a verdade. Então, o poder da verdade vai fazer pelo menos essas 6 ações na nossa vida. Eu queria que cada um dos irmãos pegasse uma referência dessa para nós lermos, né? Essas referências bem rápido, de uma forma bem rápida, ok? Para nós temos essa transparência e mais 2, ok? Então vamos começar com Tiago 1:8, depois João 3:21, depois 1 Pedro 1:22, João 8:32, Salmo 43:3. Vamos ler os Salmos 119, 105 e Provérbios 20:28. Então, o primeiro objetivo do poder da verdade, nós estamos falando sobre transparência, transparência leva-nos à verdade, de falarmos a verdade, ela vai nos conduzir a um relacionamento com Deus. Então, o primeiro benefício que o poder da verdade vai trazer à nossa vida é um relacionamento com Deus. O primeiro grande benefício. Leia, por favor, Tiago 1:18. Maravilha. Então, nós fomos gerados pela verdade. Se fomos gerados pela verdade, então, não pode haver mentira na nossa vida, não pode haver engano na nossa vida. E eu falei na aula passada que meia verdade é igual a uma mentira inteira. Então, tem gente que fala só até onde lhe convém, só até onde não lhe prejudica. A partir daquele ponto que vai lhe prejudicar, que vai lhe trazer responsabilidade, ele não fala. Geralmente, quando a gente vai aconselhar casal, é assim. Um cônjuge fala a verdade até o ponto que não compromete ele, que compromete só o outro. Depois, o outro vai falar a verdade dele. Por isso é que nós nunca devemos ouvir só um lado. Se a gente ouvir só um lado, nós vamos pecar igual a pessoa que está mentindo. Que a gente tem que ouvir os 2 lados, ou os 3, ou os 4 lados da verdade. Cada um tem a sua versão, então nós precisamos olhar de todos os ângulos. Tem aquela imagem que eu postei no Facebook sobre o quadrado, né? Dá para pôr aí? Que a gente já aproveita e já faz uma análise sobre essa imagem. Vamos lá. João 3:21, segundo objetivo do poder da verdade é transportar-nos para a luz. Ora, se vai nos transportar para a luz é porque nós não estamos na luz. Então, quando a verdade vem para a nossa vida, automaticamente nós somos transportados para a luz. As trevas vão sair da nossa vida. Veja, isso quer dizer que a verdade tem que penetrar em toda a minha vida, gente. Não pode ter um cantinho que eu guarde algo como reserva, ou que eu guarde algo para usar lá na frente. Eu tenho que me abrir a essa obra de Deus. Então, toda a nossa vida tem que ser iluminada. Por que tem muita gente que dá trabalho na igreja? Porque a pessoa ela não deixou Deus iluminar a vida dela toda, iluminou só um pedaço. Em determinados pontos, ela é crente que arrebenta com tudo. Mas em determinados pontos, ela não é crente coisa nenhuma.
Então, às vezes, ela é crente aqui na igreja, mas no serviço ela não consegue ser crente. Ela é crente aqui na igreja, é crente em casa, mas no seu relacionamento lá, ele não é crente. Tem algo na sua vida que ainda não foi iluminado. Não foi iluminado. Por isso, essa pessoa ela tem dificuldade com a verdade. E tem a aparência de ser santo. Mas, na verdade, não é aparência que significa nada. Por isso que toda a nossa vida, gente, tem que ser iluminada. Não pode. Se alguém tem algum vício, esse vício tem que ter libertação, gente. E tem coisas que são ocultas, pecado que a gente comete, né, longe da presença de qualquer pessoa, às vezes somos nós, ou nós, computador, nós, e determinadas outras coisas, que muitas vezes fica obscuro por muitos anos, e a pessoa não teve libertação. E isso vai se manifestar. Qualquer hora vai se manifestar. E para o líder, pior ainda, porque toda vez que nós lideramos, nós temos pessoas debaixo da nossa autoridade espiritual. Então, aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, eles vão receber aquilo que está na nossa vida. Então, se há legalidades na minha vida, pecados ocultos, ao colocar a mão sobre o meu liderado, eu estou transferindo isso para ele. Vocês acreditam nisso? Como tem pessoas que às vezes não têm nenhum desejo, coisa, nada, de repente alguém botou a mão na cabeça dele, ele achou que era uma pessoa de crente, e daqui a pouco começou a manifestar na vida dessa pessoa desejos que outrora ele não tinha. Pecados, transferência, gente. Porque há legalidade sobre a autoridade. E isso vai na nossa casa. Quando a gente olha para o pecado de Acã pecou, mas toda a família dele pagou. Então, tem muitas coisas que a família experimenta, que às vezes foi só um membro da família que pecou. E está oculto, não falou nada, ninguém viu, aquela história, o pastor não viu. É assim, uma idiotice da nossa parte. Ninguém está vendo, deixa eu ver aqui, ninguém está vendo, pastor, os irmãos da igreja, tal. Gente, a consequência vai mostrar o que nós fizemos. O pecado tem salário. O pastor JB disse que o pecado não seria tão atraente se o seu pagamento fosse imediato. A verdade, eu preciso ter cuidado, gente, quando eu ouvir alguém, porque toda história tem dois lados, no mínimo. Então, se eu estou do lado de cá e olho para essa imagem, eu vou ver a projeção dela o quê? Um quadrado. Mas se eu for para o outro lado e olhar a projeção, já não é um quadrado, já é um círculo. Olha como confunde às vezes. Então, é importante que a gente tenha uma visão de todos os ângulos possíveis. Que a gente ouça um lado e depois ouça o outro lado e principalmente ouça o que Deus está falando, para a gente confrontar. Porque às vezes nós achamos que somos o dono da verdade. Quem está desse lado aqui está vendo um quadrado. Não, isso aí é um quadrado, isso é um quadrado. O outro que está do outro lado não é nada de quadrado, é um círculo. E a confusão se move na nossa vida. Por isso é que nós temos que ter uma visão ampla da coisa, ouvir os outros lados, não julgar só por um lado. Não emita a sua opinião para a primeira pessoa que você ouve. Não fale, porque você pode estar vendido. Não fale, fique caladinho. Tá certo. Isso que você está falando, eu posso ir lá perguntar para o outro? Posso chamar fulano de tal aqui para ver? Se a pessoa, não quero confusão, não quero me meter, é porque tem alguma coisa errada. Toda vez que a gente se omite, que a gente não quer confusão, não quer confronto, é porque a gente tem alguma coisa a temer. Entende? Então, não vá no primeiro. É igual filho. Quem tem 2 filhos mais ou menos da mesma idade, sabe. Um chega e conta uma coisa. Você não vai acreditar nele. Vamos ouvir o outro. Cadê sua irmã? Cadê seu irmão? Vamos ouvir aqui. E a gente descobre que, às vezes, os 2, com certeza, estão errados e precisam acertar. Mas, se a gente tomar partido, perigoso.
E se for gêmeos, pior, né? A pastora tem experiência com gêmeos. Terceiro, purificar nossa alma. O poder da verdade vai purificar nossa alma, gente. Olha que coisa fantástica. 1 Pedro 1:22. Essa purificação é que é coisa fantástica. Deus nos conduz, transporta para a luz e agora Deus purifica a nossa alma. Leia aí, 1 Pedro 1:22. Depois João 8:32, Salmo 43:3, Salmo 119:5 e Provérbios 20:28. Isso. Então, essa pureza da alma é importante. Essa pureza da alma vai fazer com que a gente se doe, com que a gente volte a confiar nas pessoas, com que a gente construa relacionamentos. Porque, muitas vezes, quando a alma está impura, há dentro de nós a malícia, há desconfiança. Não, fulano é igual a todo mundo, ciclano, então não vou me envolver, vou ficar no meu canto, eu não quero saber disso, entendeu? E aí fica nessa atitude. Tem muitos líderes que já não querem mais liderar, não querem mais saber da obra de Deus, porque estão frustrados. A alma dele está impura, foi violentada a sua fé, e precisa ser restaurada. O poder da verdade vai trazer isso. Por isso que é importante a gente tratar as pessoas sempre com verdade. Doa, pode doer no início, gente, mas depois traz resultados benéficos. É melhor do que não falar a verdade ou de omitir a verdade. Isso é muito triste. Muito mesmo. Liberta-nos, João 8:32. Esse vocês sabem de cor. Isso. Então, o que liberta é a verdade. E eu preciso ter o conhecimento da verdade. E conduz-nos pelo caminho certo. Então, o poder da verdade sempre vai nos levar para o caminho certo. Salmo 43:3. Amém. Salmo 119, 105, todo mundo já sabe de cor? Isso. E por último, o poder da palavra preserva os líderes. Olha aí, Provérbios 20:28. Então, a liderança, ela se firma com a verdade, gente. Com a verdade. Quando há mentira, não há preservação da liderança. Isso em qualquer segmento. E ele está falando aqui de rei. Então, está falando do segmento secular. E a gente vê muito isso, né? No governo, nas autoridades, no nosso local de trabalho. Quantas vezes algum chefe já entra com mentiras, quer que a gente minta para trazer benefício para eles, mas isso vai fazer o quê? A mentira vai causar a sua queda, mas a verdade sempre vai preservar a liderança. Próximo slide. Benefícios da transparência. Tem pelo menos 5. Claro que existe muitos mais, mas vamos trabalhar com esses 5. Quando nós somos transparentes, a primeira coisa que vai acontecer na nossa vida é a pureza de intenção. Isso é muito importante no relacionamento. A pureza de intenção. A intenção que nós temos sempre é pura, não é maliciosa, não é manipulada, não é contaminada. Nós vamos ver hoje, na próxima lei, que há muitas pessoas que se relacionam com a gente já pensando no que vão ganhar, no que vão ser beneficiados. Segundo, inocência restaurada. Foi o que eu acabei de falar, que nós precisamos ter essa inocência restaurada, para que a gente possa retomar relacionamentos, confiar nas pessoas, né? Amar e ser amado. Tem gente que não consegue mais amar e também já se fechou e não consegue ser amado. Ele não se permite ser amado. São pessoas que estão trancadas no seu rancor. Terceiro, amor não fingido, que nós já acabamos de ler essa referência. A transparência vai trazer um amor verdadeiro. Uma confiança inquestionável e a convicção inabalável. São coisas que nós precisamos nos nossos relacionamentos. Uma confiança inabalável, uma convicção inquestionável. Não?
Então, esses são os benefícios da transparência. Confiança inquestionável e convicção inabalável. Vamos lá para a atividade? Eu quero que vocês anotem isso, importante, pode passar para o próximo. Você vai fazer as seguintes perguntas a si mesmo. São 7 perguntas, né? Essa você não vai compartilhar com as pessoas que estão perto de você, não. Eu acho que aqui vale 3 respostas, né? Sim, não e às vezes, né? Então, a primeira pergunta que você vai fazer a você é: eu peço aos outros que me apontem meus pontos cegos? O que é o ponto cego, gente? Motorista sabe o que é isso, né? Todos aqui são motoristas? Todos sabem o que é ponto cego? Quem não sabe o que é um ponto cego? Então, vamos lá. Alguns motoristas não sabem, né? O ponto cego, ele vem da física, sobre a ótica. Então, você está dirigindo, você olha no seu retrovisor esquerdo, e você consegue ver um motoqueiro. Mais alguns segundos, esse motoqueiro some do seu retrovisor, sim ou não? E esse é o ponto cego. Então, ele não pode ser visto de onde você está. Ok? O que é ensinado como direção defensiva? Para quem está dirigindo, olha no retrovisor, mas também dá aquela olhadinha de lado. Não confia só no retrovisor. Quando eu ando com alguém, com algum motorista, que ele dirige sempre com a cabeça firme, olhando para frente, eu tenho medo dele. O motorista tem sempre que andar balançando a cabeça, conferindo, vendo direitinho. Entende? Então, muitas vezes, as pessoas não veem o carro ou o motoqueiro e acabam derrubando. E para o motoqueiro, a direção defensiva é que ele sempre olha no retrovisor. Se ele vê os olhos do motorista, é porque o motorista pode lhe ver. Se ele não vê, é porque o motorista não pode o ver. E é engraçado como muita gente entra no carro e não regula os retrovisores. Você olha para o retrovisor procurando um motorista e você não acha. Quando você procura motorista, não tem, pelo retrovisor. Quando você vê, esqueceu de regular o retrovisor, né? Então, isso é um ponto cego. Veja, há momentos na nossa vida de ponto cego? Tem muitas coisas que nós não vemos, mas quem está perto de nós vê. A sujeira que está no dente, nós só vamos ver se tivermos um espelho, mas quem estiver perto de nós, geralmente as mulheres usam mais esse recurso. Ela, amiga, vê aqui se eu passei o batom certo. Meu dente está sujo de batom, amiga. É ou não é? Homem não, homem já tem dificuldade com essas coisas, homem tem dificuldade de relacionar, perguntar. Eu peço aos outros que apontem meus pontos cegos. Ela não está aqui, mas eu vou falar da Rosângela, de novo. A irmã dela tá. Então, veja, a afeição dela, né? A emoção todinha ela colocava na fisionomia dela, uma pessoa fantástica para interpretar. Você falava alguma coisa, ela regalava o olho e aquela força terrível que ela colocava na afeição. Ela não sabia disso. Pelo menos foi o que ela me falou. E com o passar do tempo, ela começou a policiar isso. Então, muitas vezes nós colocamos energia demais para falar uma coisa que não é necessário. E às vezes a pessoa entende que você está sendo bruto, que você está sendo ignorante, que você está dando um coice. E na verdade não é, você está no seu natural. Só que o seu natural está ali num ponto cego, e você precisa melhorar. Então, quando você vai responder, você tem que ter cuidado, né, Eliane? Para não ser mal interpretado. Botar força demais e achar que está brigando, né? Isso é mania de paraibano. A família da minha esposa é paraibano. Junta meia dúzia deles, você acha que está tendo um circo ali, uma briga, um ringue, e cada um falando mais alto do que o outro, e entende? Mas não é porque são ruins ou porque está brigando, é o espontâneo da pessoa. E isso é importante nós observarmos, porque a gente vai lidar com pessoas que não são desse jeito,
e às vezes se sente ofendido por alguma coisa que você fez, falou. Estou disposto a enfrentar esses pontos cegos? Né? Aquilo que a Rosemary citou. A pessoa falou, será que eu estou disposto a observar isso e a mudar? Terceiro, eu me engano ao crer que sou mais do que realmente sou? Eu me engano ao crer que sou mais do que realmente sou. Se acha, né? É aquele, não, eu sou bom nisso, né? Não tem ninguém melhor do que mim. Isso é perigoso. Enalteço meus talentos, aquilo que eu sei fazer, eu fico enaltecendo, sou bom nisso. Não, é porque eu sou bom mesmo. A pessoa vai, às vezes, te elogiar e você fala, eu sei que eu sou bom mesmo nisso. Eu sou o cara, né? Eu sou não sei o quê. A gente tem que ter cuidado com essa história dos dons e talentos, gente. Tem que ter muito cuidado. Aí vem assim, não pode elogiar. Pode, a pessoa é que sabe o que ela vai fazer com o elogio, né? Se ela vai enaltecer os talentos ou se ela vai ver como um reconhecimento, uma ratificação, levar essa pessoa, mostrar para ela que ela está no caminho. Eu digo meias verdades ou eu digo a verdade inteira? Meia verdade é uma mentira inteira. Bajula as pessoas para ser aprovado por elas? Isso é perigoso. Eu falo mal dos outros para parecer melhor do que eles? Isso é interessante. Muitas pessoas estão relacionando com a gente, aí fica falando mal dos outros. O que ela está revelando? O caráter dos outros ou dela? O dela. Se eu estou aqui conversando com a Rosemary e estou falando mal da Rosiane, eu estou revelando o caráter da Rosiane ou o meu caráter? O meu. Mau caráter. Né? Então, eu preciso ter cuidado com isso, gente, e não aceitar isso. Às vezes, isso é uma questão, às vezes, que se torna, é pecado, mas é muito cultural, essa história de falar mal dos outros. Isso está muito na cultura, isso está muito impregnado, então a gente tem que ter muita vigilância, porque às vezes nós tecemos um comentário, às vezes a gente faz um exemplo, quer citar um exemplo, e às vezes a gente é tido como quem está falando mal dos outros. A história de bajular. E é provavelmente uma repetição, né, de algum comportamento de casa, provavelmente dos pais. Né? Tem isso. Então, ela aprendeu isso, desenvolveu isso. E que bom que reconheceu. Né? A gente precisa se policiar muito nisso. Muito. Porque, às vezes, isso é tão viciante que, às vezes, daqui a pouco você está falando do próprio marido, da própria esposa, falando mal, do próprio filho. Porque a gente vai e a língua não para. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E essa bajulação também é muito importante, gente. Não bajular ninguém para ser aprovado por elas. O ser humano tem essa capacidade. Né? Quer ser promovido, quer ter um benefício a mais, começa a bajular aquela coisa toda, não é para nós. Nós somos servos de Deus. Mas aí a conquista tem a ver com o que a gente é. Então, eu me mostro do jeito que eu sou e você se agrada da minha forma de agir. É uma conquista. A bajulação é eu tentar ser aquilo que realmente eu não sou. Porque eu bajulo você, mas o tratamento que eu dou para você eu não dou para o Carlos, porque eu não quero nada dele, então eu sou assim com você. Com ele eu não sou, porque eu não quero nada dele. Entende? Então a bajulação tem a ver com isso, com o que eu quero, a minha motivação. A partir do momento que você não tem nada para me oferecer, eu não vou mais bajular você. Então eu não estou sendo eu. Isso é que é perigoso. E aí, isso não é para nós. Próximo. Acabou, né? Muito bem. O de hoje não deu tempo, porque eu passei o dia em audiência. Mas vamos lá. Anota aí. Lei do benefício mútuo. Bem rápido. Bota fogo nessa caneta aí. Liga o turbo aí. Anota aí. Anotou a lei do benefício mútuo? Anote assim: a qualidade de qualquer relacionamento,
depende do esforço das partes envolvidas. A qualidade de qualquer relacionamento depende do esforço das partes envolvidas. Então, a lei do benefício mútuo, gente, é que a gente entra num relacionamento e a gente vai beneficiar alguém e também ser beneficiado. Haverá uma troca. A gente nunca entra num relacionamento só para receber. Nós não somos só receptores. A qualidade de um relacionamento depende do esforço das partes envolvidas. Mesmo que eu entre num relacionamento com alguém que é superior a mim. Isso é muito comum. Pessoas que sabem mais do que eu, pessoas que têm mais experiência do que eu, pessoas que já viveram mais do que eu, entende? Que têm mais desenvoltura, têm mais talento, têm mais caráter. Esse relacionamento, eu tenho que entrar para acrescentar na vida dessa pessoa. Embora a gente pense, mas o que eu vou acrescentar na vida dessa pessoa? Porque às vezes a gente acha que a pessoa é tão perfeita que nós não vamos acrescentar nada, mas acrescenta. Da mesma forma que eu acredito que o relacionamento de Jesus com os discípulos dele, mesmo com aqueles caras todo desorganizado, tudo bagunçado, eu tenho certeza que aquele relacionamento acrescentou na vida de Jesus quanto homem. E eu acredito muito nisso. Muito. Então, todo relacionamento nós vamos sempre acrescentar e vamos também receber. Agora, aí nós vamos dividir aqui aquele que é doador e aquele que é receptor. Então, nós precisamos, em todo relacionamento, ser doadores e ser receptores. Então, eu dou e eu recebo. Se eu for só doador, esse relacionamento, ele vai se fragilizar, porque eu só estou dando, só eu que dou, a pessoa não dá nada. E se eu for só o receptor, só sugo, só recebo, também não vai virar. Então, vira aquela coisa sanguessuga, né? E no casamento, tem muito disso. Se não for um benefício mútuo, se eu não consigo ajudar minha esposa a realizar os sonhos dela também, e se ela não ajuda os meus, se a gente entra num consenso para realizar, vai ter problema. E a maioria dos casais brigam, não é quando são pobres, não. Quando são pobres, eles são muito desunidos mesmo. Parte o ovo no meio, come o cachorro-quente aqui na esquina, metade. É só ter dinheiro um pouquinho mais que vem a briga. Por quê? Um, às vezes, tem inveja do outro, se realizou. Não, fulano ganha mais do que eu. Não, mulher não pode ganhar mais do que eu. Aí tem esses pensamentos. Eu queria que minha esposa ganhasse 50 vezes mais do que eu. Né? Receba. Divisão de sonhos, a gente precisa projetar, nós decidimos. Nós não podíamos estudar os dois juntos. Ela falou, então estuda você primeiro, eu te ajudo de outra forma. E agora eu terminei e ela está estudando. Daqui a pouco vem as filhas. Então tem muita coisa que nós precisamos ter essa negociação. Quem vai realizar primeiro? Às vezes não dá para os dois realizarem. Então tem que ter esse benefício mútuo, ok? Um relacionamento significativo, ele só é possível quando o respeito, a honra, o valor são compartilhados. Então, eu tenho que compartilhar o respeito, a honra e o valor. Essas três coisas. Respeito. Um relacionamento, quando não tem respeito, irmão, não é um relacionamento. Essa é a verdade. Por mais superficial que seja o relacionamento, tem que ter o respeito. Se eu encontro uma pessoa na rua, eu tenho que ter o respeito de cumprimentar essa pessoa. A pessoa está limpando o banheiro lá na repartição e você vai entrar, você tem que ter o respeito com aquela pessoa de cumprimentar. No mínimo, cumprimentar. Não importa quem nós sejamos. Respeito, a honra, honrar as pessoas. E o valor, tem que ser compartilhado isso. Então, tem que ter respeito, honra e valor. Um relacionamento significativo tem essas três vertentes. Veja, se uma das partes é sempre a que dá e a outra a que recebe, o relacionamento não vai ter futuro, gente, porque esgota.
Uma fonte não vai jorrar para a vida toda, não, esgota. Então tem que ter o feedback, o retorno, né? Isso é importante. Porque eu estou semeando e eu tenho que colher. E eu espero colher naquele relacionamento. Anote assim, o benefício mútuo é o resultado da obrigação mútua. O benefício mútuo quer dizer para os dois lados, é o resultado da obrigação mútua. Então, eu leio dessa forma, vai ser bom para os dois quando os dois trabalharem e fizerem o seu dever de casa. Então, vai ser bom assim. Então, vai ser bom para o casal, vai ser bom para o relacionamento. Quando os dois fazem o seu dever de casa. Quando não faz, só um faz, não dá. O benefício mútuo é o resultado da obrigação mútua. Então, quando as duas partes cumprem a sua obrigação, vai gerar um benefício para as duas partes. Gente, a gente está dialogando. Se eu respeito a pessoa no diálogo e ela também me respeita, então os dois serão beneficiados com respeito, sim ou não? Se eu só respeito e a pessoa não me respeita, então teve um desequilíbrio. Se eu honro a pessoa e a pessoa não me honra, tem um desequilíbrio. Por isso que, para dar certo, tem que ter, e aí eu ligo sempre ao casamento. Quando a esposa honra o seu marido, há um respeito também sobre a vida dela, a honra sobre a vida dela. Tem que haver. Tem que haver. Tem que haver. A vida está repleta de indivíduos que têm como objetivo usar seus relacionamentos para alimentar sua própria ganância, os seus desejos pervertidos. Então, tem muita gente que se relaciona simplesmente para alimentar os seus desejos pervertidos e gananciosos. Tem gente que só entra na nossa vida para tirar o que nós temos. Essa é a verdade. Se beneficiar de nós. É aquele colega do trabalho que só quer que você se dê. Cobra aí para mim, segura essa onda aí, pega esse serviço aí, se ligar, eu estou aí e tal, viu? Segura aí para mim que eu vou ali resolver algumas coisas. Ele sempre vai fazer isso. E acha você como responsável, e eu vou falar isso lá na frente, né, que ele acha caráter em você e pensa que ele não precisa ter, porque você já tem por você e por ele. Então, na cabeça dele, você não vai falhar. Você vai dar conta por você e por ele. Por isso é que ele confia nisso. Mas uma hora a peteca vai cair. Não é? Porque mentira tem perna curta. Por que as pessoas buscam relacionamentos? É uma pergunta. Por que as pessoas buscam relacionamentos? Então, nós vamos ver aqui que o sucesso e a excelência atraem as pessoas. O teu sucesso e a tua excelência vão atrair pessoas. E essas pessoas vão desejar estar perto de você. Elas querem descobrir por que você faz as coisas com excelência, por que tudo que você põe a mão dá certo. Então, essa excelência, essa fertilidade que é na sua vida, as pessoas querem estar perto para descobrir o segredo. Então, isso vai atrair pessoas. E vai atrair pessoas que vão estar intencionadas a te ajudar a produzir mais, a ser mais excelente do que você é, como vai atrair pessoas que só querem se beneficiar da tua excelência. Não vão acrescentar nada. Então, são aproveitadores. Sabe que você faz algo fantástico, então ele encosta em você e põe você para fazer no lugar dele. E fica bom para todo mundo, na cabeça dele. Mas aquele que entra na tua vida para te ajudar a ser mais excelente, ele sempre vai te ajudar a você realizar essas coisas. Não vai só estar esperando, escorando em você, te sugando. Ele vai contribuir. Por quê? Isso é a sinergia.
Então, se você é excelente e alguém se aliancia a você, essa excelência ela vai ser, no mínimo, dobrada. Mas nós vimos que não, que é mais do que dobrada. Aquele exemplo lá das telhas que o pastor Ebenezer Bittencourt deu, que eu não consegui gravar os números, né? Mas o cara que colocava quantas telhas lá por telha? Colocava 40 telhas sozinho num dia, não é isso? E se viesse outro ajudar ele, ao invés de ser 80, era 80 e pouco, 90, um trem assim. 220. Então, quer dizer, triplicava. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Se você é excelente e essa pessoa vem para o seu relacionamento com vontade de acrescentar a sua vida, então haverá uma sinergia e aumentará mais ainda o seu alcance. Mas se essa pessoa vem só para sugar, não vai ter aumento. Você vai continuar fazendo o trabalho pelos dois. Isso não é o problema, porque eu vejo bom isso. O novinho chegou lá perto de você agora, o recém-formado, vai trabalhar com você, ver você trabalhando certinho, vai ver suas qualidades, saber como é que você trabalha, vai pegar o exemplo. O mal é quando o cara quer escorar em tu e sabe que tu vai cobrir ele, vai fazer o serviço dele e o teu. Fala, segura o posto aí, entendeu? Acontece muito isso, lá onde eu... Eu acredito, gente, que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Alguma coisa está errada, né? Então tem alguma coisa aí que realmente... Veja bem, então as pessoas são atraídas como imã à excelência. E aqui é que a gente vai pegar as diferenças, tá certo? Então, eu vou falar aqui sobre as facetas do relacionamento, 9 delas, e aí eu vou falar sobre como atua o doador e como atua o receptor. Então, vocês vão diferenciar isso. Vocês vão prestar atenção que vocês vão anotar. Doador age de uma forma e o receptor ele vai agir de outra forma, ok? Então, veja bem, primeira coisa que ele traz como uma faceta do relacionamento, uma face do relacionamento, é o valor. O valor. Dentro do valor, como é que age o doador? O doador, ele é aquela pessoa generosa que procura construir um relacionamento. Então, o doador, ele quer construir um relacionamento e ele é generoso. O que ele vai fazer? Ele vai agregar valor a esse relacionamento. Igual o Fábio falou, está agregando o relacionamento e está agregando valor ao seu relacionamento, trazendo mais benefício para o seu relacionamento. Ele procura sempre valorizar o outro. Isso é muito importante, gente, essa questão de nós valorizarmos. O apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos considerar as pessoas superiores a nós. Quer dizer, acrescentar valor a elas. No casamento, isso é muito importante, porque a gente tem que sempre valorizar aquilo que o nosso cônjuge é, evidenciar isso. E ele vai o quê? Contribuir, vai honrar. E qual é o foco desse doador no quesito valor? É alimentar os sonhos e desejos saudáveis de seu parceiro. Então, quando eu entro como doador no relacionamento e quero acrescentar valor àquele relacionamento, eu vou alimentar os sonhos e os desejos saudáveis da pessoa que eu estou me relacionando. Isso é muito importante, gente. Eu acho fantástico. Eu acredito que uma das coisas, um dos talentos que Deus colocou na minha vida foi de alimentar sonho das pessoas e ajudá-las a realizá-las. Porque eu gosto disso. Talvez determinados sonhos eu me realizo mais do que a pessoa que está realizando. Eu vibro demais com isso. A pessoa sonhava com algo. Está ali o Eris, sonhava em ter o seu próprio caminhão, trabalhar para os outros motoristas, e sempre falava isso. E a gente sempre buscava colocar fogo no negócio. Até que aconteceu. Comprou o seu caminhão, está aí, está fazendo o seu trabalho e pensa em ter mais. E é isso que é importante. Quando eu vejo o Mendes, a Helena, a Rosângela fazendo direito, eu vibro.
E quando eu vejo eles doidinhos, batendo cabeça aí com prova, com trabalho, ficando louco, babando, eu vibro mais ainda. E eu cobro deles. Né? Então, isso é importante. Realizar sonho dos outros, gente, agregar valor. Então, uma pessoa realizada, gente, perto de nós, é uma pessoa fantástica. Ela tem gás, tem energia, tem motivação. Né? Vem a vitória. E isso é importante, gente. Pessoas que estarem perto de nós, que estão se realizando. Coisa triste é você estar perto de uma pessoa frustrada. Eu me sinto mais frustrado do que ele. Porque, às vezes, não conseguiu por uma razão ou outra. Ok. Então, a gente precisa incentivar, alimentar, estude mesmo. Você quer fazer isso? Então, vamos lá. De que forma podemos fazer? Você quer comprar isso? Você quer ser dessa forma? Enfim, ter o seu próprio negócio? Ponha força. Eu gosto de construção. Tem umas semanas que o Reinaldo é construtor, e ele falou, vamos lá comigo lá em Sobradinho? Vamos. Sobradinho nada, lá na Fercal, lá dentro lá da Ciplan. Estão fazendo uma obra lá, e lá vai eu lá, no meio da poeira da peãozada, e ele me mostrando as coisas, aquela coisa fantástica. Ele falou, vamos almoçar? Vamos almoçar aqui na Tia. Aí desce um vale, não sei mais quantos quilômetros lá para baixo, e quando chega lá na Tia, lá para comer cabutina, né? Costela, entendeu? Gente, eu vibro com aquilo, porque eu vejo a realização dele e me sinto realizado por ele. E é engraçado como ele age. Aí ele sai apresentando para todo mundo. Eu fico até constrangido de tantas pessoas e tal. E aquele jeitão bobo de eu ser, né? E aí eu fico constrangido com aquele tanto de gente. Mas fico impressionado como Deus age na vida da pessoa. Antônia mesmo, o primeiro gabinete que nós fizemos, tinha vontade de ter a sua própria loja. Quantos anos? 5 anos atrás isso. E realizou esse ano ou foi ano passado? O ano passado realizou o sonho, tinha só a banca na feira e agora tem a sua loja lá na Estrutural. Quer dizer, gente, é bom demais ajudar as pessoas a realizar sonhos. Você se faz parte daquilo. Casamento. Não, Carlão? A casa, cara, a gente fez uma campanha, nós três, eu, ele e a Sandra, pastor, o negócio, traz lá esse documento, vamos orar, e oramos, jejuamos, e Deus deu a casa. E a gente foi lá, fez culto, sempre vamos lá. Então, isso é importante. Então, pega isso para você. Pessoas estão perto de você, impulsiona essa pessoa. Desde que sejam sonhos e desejos saudáveis. Porque se for coisa maligna também, não conte comigo. Não precisa nem me ligar. Eu tenho um sonho de traficar. Tenho um sonho de ter 2 mulheres, 3. Isso não conta comigo, não. Então, a gente dá o quê? Mais importância, gente, aos interesses dos outros. E a gente põe as pessoas na nossa frente. E isso é ajudar, é ser o terceiro. A pessoa é mais importante. Receptor. Como é que o receptor vai agir nisso? Ele procura extrair do relacionamento tudo que ele puder. O respeito, a honra e o reconhecimento. Tudo ele quer. Ele busca o maior mérito, ele quer apoio para suas próprias empreitadas, e ele aparenta disposição para dar, mas no fundo não é bem assim, não. Ele procura sempre alguém mais influente para beneficiar-se. Então, o doador, ele entra para receber. Eu quero é receber. Eu vou aproveitar aqui que o pastor Fábio, ele tem uma influência lá nas clínicas, então eu vou me aliançar com ele. Não, eu vou conversar com o Ademir, ele é ex-policial, então, quando eu estiver lá na Blitz, é só ligar para ele que ele vai me livrar. Entende? Olha a mentalidade da pessoa. Não, eu vou, tem que conversar com fulano de tal, porque fulano de tal tem uns canal. Tem uns canal. Pode me conhecer. Gente, olha só aqui. Olha só como é que a gente vai se sentir num relacionamento desse, usado como trampolim. Por acaso nós somos degrau, escada.
As coisas não funcionam assim. Então, nós não podemos entrar num relacionamento com essa mentalidade. Não, eu tenho que, sabe, uma hora a gente precisa. Não sei o quê. Gente, não entra com essa mentalidade que não funciona. Não funciona. Segundo, benefício. Outra faceta do relacionamento. Uma face do relacionamento. É o benefício. Como é que o doador entra? Ele entra sempre procurando um modo de contribuir para o relacionamento. Então, dentro do benefício, o doador sempre ele procura uma forma de contribuir com aquela pessoa. O que eu posso ajudar essa pessoa? No que eu posso ajudar essa pessoa? É a pergunta. E o receptor sempre pergunta, o que eu ganho com isso? Olha a inversão. O doador entra perguntando, o que eu posso fazer por essa pessoa? O receptor já entra, o que eu vou ganhar com isso? E ele procura apropriar-se do fruto da semente dos outros. Então, ele quer colher aquilo que foi o outro que plantou. Entra num relacionamento sabendo que o outro ralou pra caramba, entendeu? Semeou com lágrima e agora vai colher e ele quer entrar na aba desse que está agora para colher. Ele, na verdade, não semeou nada. Mas na hora de colher, ele quer estar junto com o outro. Eu vou te ajudar na colheita. Olha a cara de pau. Não é assim, gente. Terceiro, motivação. Na motivação, o doador, ele tem as suas intenções totalmente altruísticas e generosas. Ele tem um coração de servo. E a intenção dele sempre é ajudar os outros a alcançarem o sucesso. Então, na motivação, o doador entra para motivar. Ele entra para colocar gás, para colocar fogo. Dizer, não, vai dar certo, você vai conseguir, não desiste não. Né? Tantas vezes a gente tenta desistir. Faculdade é um troço que a gente é tentado a desistir todo dia. Né? Faculdade é duas alegrias, uma para entrar e outra para sair. Depois que você está lá dentro, acabou aquela alegria, aí vem aquela tentação de desistir. E vai passando um semestre, desiste um bocado, passa outro semestre. Quando chega no final, geralmente tem 3 ou 4. Não é assim? E a pessoa desiste, às vezes, por problemas tão banais. Quando eu estudava, eu via pessoas desistindo por coisas tão insignificantes. E aí eu procurava me espelhar nas pessoas que realmente faziam a coisa acontecer. Tinha um senhor com 60 e tantos anos, eu acho que ele já tinha 70 anos quando se formou, e todo dia ele chegava cedo, antes de todo mundo, sentava lá na primeira carteira, dizia que tinha dificuldade na prova, mas não desistia. Ele estava ali, e eu vou terminar esse troço, porque eu sou homem, macho, e eu vou concluir esse negócio, e eu vou ser doutor. É dono de vidraçaria aqui na Ceilândia, né? Cara grande, desse tamanho. O apelido dele era Mestre dos Magos. Mas ele era um cara que inspirava. Gente, um cara desse já é avô. O que ele está fazendo aqui? Ele deve ter alguma coisa. E eu colava nele, brincava com ele. E ele, eu vou terminar esse troço. Ficou de recuperação e tal, e dava a volta por cima. Tinha gente que perdeu o pai, gente que perdeu o filho, gente que perdeu o emprego, ficou devendo, enfim. E essas pessoas, tinham uma cadeirante, ela é até servidora aqui do TJ, a Glelma, uma mulher fantástica, sensacional. Você olhava para ela, já era fonte de inspiração. Eu chegava na sala, ela já estava lá antes de mim, já tinha subido quantos andares, já estava lá antes de mim, não posso desistir, não. Entende? É isso que a gente tem que procurar, e colocar motivação. As pessoas faziam parte do nosso grupo de estudo, que às vezes era avó, pessoas que já tinham uma dificuldade para aprender, a gente ensinava, passava cola para elas, mas não desiste não. A gente sabia que ela não ia passar, então a gente ajudava, pedia ajuda aos universitários, terminou. Não dá, gente, a gente tem que ajudar as pessoas, porque, gente, tem matéria que a gente é top, mas tem matéria que não entra na cabeça de jeito nenhum. É assim. E o que você vai fazer? Não volta, né? Eu não conheço ninguém que desistiu e depois voltou. Vai fazer outro curso, né? Enfim. Então, na motivação, o doador ele sempre vai entrar com a intenção de ajudar, de que os outros vão alcançar o sucesso. Então, a gente sempre contribui para isso. Faz grupo de estudo, vai, tenta ensinar a pessoa, tenta fazer ela entender, enfim.
Já o receptor, os pensamentos dele, o propósito dele são sempre egoístas. Então, ele sempre quer que você ajude, que você bote o nome dele no trabalho sem ele ter participado, sem ele ter feito nada. Então, tem coisas, gente, que pesa. O cara nunca aparece, nunca dá, nunca contribui com nada e quer sempre ter a participação. Então, ele é sempre ganancioso. Ele mostra apatia. O que é apatia? Não está nem aí para você, é indiferente. Indiferente à sua situação, não chora com você, não vibra com você. Isso é ruim demais no relacionamento. Relacionamento bom é quando a pessoa vibra com você. Você está alegre, ela vibra com você. Bora ali tomar uma baré agora para nós comemorar esse negócio. Aí o outro falou, não, eu estou triste. Então vamos sentar no meio-fio ali e vamos nós dois chorar agora. É assim que funciona o relacionamento. Não adianta, um chega em casa, está triste, o outro vai ligar o som e dançar o tchutchuê. Não dá. Então a gente tem que ter unidade nisso. Entendeu? Relacionamento. Está passando dificuldade? Vamos chorar junto. Hoje é dia do pão com ovo, então pão com ovo para todo mundo. Hoje é dia da picanha, então picanha para todo mundo. E assim que funciona. Serviço social, e o que é isso? E o que você faz mesmo? Porque no meio universitário tem essa história de ficar menosprezando os outros cursos, não é? Eu me lembro que na época do direito todo mundo se achava o suprassumo. O pessoal da pedagogia mesmo, então, era maternal. Entende? É uma mentalidade totalmente ridícula. Por quê? Gente, todas as profissões são importantes. A pessoa que varre a nossa rua, ela é de muita importância. A pessoa que está limpando lá o banheiro, ela é de excelência importância. Todos são importantes. Então, não tem esse negócio de que, porque eu faço isso. O que difere é a ferramenta, gente. Um tem a caneta da picareta, o outro tem a caneta Bic, entendeu? E o salário também vai ser diferente. Mas o respeito, ou muito. Você é só isso. Você não sei o que. Gente, tem que ter. Isso é o respeito, né? Até porque um dia a gente, de repente, foi isso. Esse dia estava tendo um depoimento da ministra, não sei das quantas aí, do TSE, sei nas quantas, Tribunal do Trabalho, que foi diarista. Teve que trabalhar na casa de família. E hoje a bicha é ministra, e não sei das quantas. Quer dizer, muito simples, bota bermudão, vai para a roça com a mãe. Passou na pele. E todas as empregadas da casa dela se formaram. Olha só, ela botava mesmo para ir para a faculdade. Então, é diferente quando a gente passa por uma situação, a gente se revolta contra aquela situação, a gente quer mudança. Na próxima aula a gente fala sobre os outros tópicos.